Saudações, companheiros e companheiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Tática Didática, e hoje a gente vai falar sobre os erros defensivos do Vasco sob o comando de Fernando Diniz, erros esses que estão sendo cruciais para que o Vasco se distancie da zona de acesso para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente começar o vídeo, eu já vou pedindo logo para que você se inscreva no canal, também clique no sininho para ativar as notificações, assim não perder nenhum vídeo nosso, e também para que você faça parte do clube de membros, assim você vai ter benefícios exclusivos, além de ajudar muito no nosso trabalho, beleza? Então, sem mais delongas, vinheta! Muito bem, meus amigos, o Vasco tem tido sérios problemas aí com a sua defesa, né? O que tem sido bastante crucial para que a equipe fique cada vez mais distante da Série A, né? Ao todo, no Campeonato Brasileiro, contando todas as rodadas ali na segunda divisão, o Vasco possui uma média de 1,2 gols sofridos por jogo. De certa forma, a média com o Fernando Diniz é um pouco menor, né? Até mesmo do que quando era com o Lisca ou quando era com o Marcelo Cabo, mas ainda assim esses problemas defensivos acabam persistindo, né? E nos últimos jogos o Vasco tem apresentado alguns, né? Em mínimos detalhes, mas que tem sido crucial para que o Vasco acabe ficando cada vez mais longe aí da zona de acesso, hein? Então aqui a gente já tem os números de defesa do Vasco já sob o comando do Fernando Diniz e a gente já começa a destacar aqui, né? Em 10 jogos o Vasco sofreu 11 gols, o que é um número bastante preocupante. A média de gols vai ser de mais de um gol por jogo, né? E em apenas 2 jogos o Vasco teve 2 clean sheets, né? O Vasco teve 2 clean sheets em apenas 11 jogos. Quer dizer, e em 11 jogos o Vasco teve apenas 2 clean sheets, né? Que são jogos sem sofrer gols, né? Um foi numa vitória contra o Brusque e outro numa vitória contra o Goiás, né? Agora vamos passar aqui para a parte tática. Bom, começando aqui com um dos erros mais comuns de defesa do Vasco, né? Tem sido na bola parada, que é justamente o espaço no lado oposto, né? Por exemplo, aqui você vê o gol do Sampaio Correia, que foi contra o Vasco lá no Maranhão, né? Que deu a vitória para a equipe do Sampaio Correia naquele dia, naquele jogo, né? Você vê aqui que toda a defesa do Vasco, né, numa jogada de bola parada, se posiciona em uma linha aqui, né? Você tem 4 jogadores aqui em linha, né? E pelo menos uma zona aqui de 4 marcadores para envolver, né? E um jogador acaba atacando um espaço aqui que é deixado livre. De certa forma, então, aqui na bola parada, deixa-se um espaço que é atacável. E é aqui nesse espaço que vai sair justamente a conclusão que vai levar ao gol do Sampaio Correia no momento. Aqui mais um lance de bola parada. Nessa daqui o detalhe é um pouco até mais minucioso do que o normal, né? O Vasco tem outra vez apresenta esse mesmo problema de deixar um espaço livre para que um outro jogador ataque, e nesse caso aqui é o acompanhamento mesmo que não é feito de maneira correta aqui, né? Na hora do combate ali do 1 contra 1 na marcação individual na conclusão, se bem que o Vasco deixa espaço sempre para alguém livre na área poder atacar, né? Poder fazer essa conclusão. Esse é um outro exemplo. Nesse caso aqui se resultou em um gol do Náutico, mas foi desse jogador aqui apontado por esse indicador vermelho aqui que você está vendo aqui agora sendo apontado pelo meu cursor, beleza? Mas a bola parada, né? Esses erros têm sido dos mais recorrentes aí do Vasco, né? E alguns dos gols que o Vasco concedeu foram de origem de bola parada nesse mesmo sistema de marcação. Aqui você não tem necessariamente aquela linha que tinha contra o Sampaio Correia, né? Que você podia até ver que era de alguma forma um pouco mais definida, mas acabava sempre deixando espaço para alguém no lado oposto, né? E isso podia levar muito perigo para a equipe do Vasco. Outra situação aqui do Vasco, né? A situação de cruzamento, né? Claro que também o acompanhamento no lado oposto é o que conta, né? Mas dessa vez é uma situação de cruzamento em bola rolando, mas é um pouquinho mais do mesmo também, né? Como a linha do Vasco ela
acaba se tornando uma linha mais de cobertura, né, durante a marcação, pode ser que exista um perigo iminente ali no outro lado, né? Principalmente caso quem for marcar seja o Zeca, porque o Zeca, ele é um lateral e ele não é um jogador muito assim de marcação de 1 contra 1, principalmente ali numa bola aérea, numa bola cruzada. Então ele tem sérios problemas ali. Então o Vasco tem sérios problemas ali no seu lado direito do campo, né? Aqui você vê esse exemplo, né? A linha de cobertura é falha, como esse último elemento acaba por ser o Zeca, né? Acaba que as coisas não funcionam de uma maneira muito correta, né? E outra coisa que também, né, muito se deve à pressão que o Vasco faz aqui na lateral ao portador da bola que vai realizar o cruzamento, né? Você tem sempre 1, 2 ou 3 jogadores que estão próximos, porém não conseguem interceptar a bola, muito talvez pelo fato desse jogador estar posicionado um pouquinho mais à frente, né? Então, esse é um problema bem sério aí na defesa do Vasco, a questão dos cruzamentos, a questão tanto na bola parada quanto na bola em bola rolando. Agora um erro aqui que a gente viu no jogo passado, né, do Vasco, né, e a gente tem visto, aliás, isso desde o primeiro jogo, né. Para quem não se lembra, o primeiro gol que o Vasco tomou sob o comando do Fernando Diniz foi exatamente desse jeito, né, porque você tem o Vasco acaba sempre deixando um espaço no lado oposto também, com a bola em movimento aqui pelo chão, mais ou menos, né? No gol contra o CRB tinha 3 opções de passe, pelo menos, livre, diante de um marcador só da equipe vascaína. E aqui nesse lance de perigo do Guarani, no jogo passado, como a gente chegou a ver também no vídeo passado, né? Linha de cobertura do Vasco, né? Acaba que está muito junta, né? Claro que também se ficar muito separada, né? Você tem que ter um equilíbrio também, claro, na amplitude da sua linha de cobertura, mas o Vasco acaba tendo um desequilíbrio, né, mais favorável a uma amplitude baixa, né? O que seria isso? Os jogadores vão estar fazendo essa linha de cobertura, só que mais assim, juntinhos. E acaba que isso vai ser um sério problema, porque por mais que feche bem no meio, acaba que nos lados vai gerar bastante espaço. E no lado oposto, né, como o Guarani conseguiu rodar a bola rápido, o Guarani faz a bola chegar com velocidade ao lado oposto, e o lado oposto aqui você vê marcado por esse retângulo aqui, né, que indica um espaço, né, um espaço bem considerável por sinal, para que ocorra uma finalização, para que se invada a área e busque-se uma conclusão, mas esse também é um problema, né? A linha de cobertura de certa forma desorganizada, né? Com a amplitude um pouco desequilibrada. Você não pode ter uma amplitude muito alta para você fechar porque senão você não fecha no meio, e você também não pode ter uma amplitude baixa, porque também você também não vai fechar nos lados. Acabou que o Vasco não teve uma amplitude equilibrada, né, para poder para poder fechar consideravelmente, de certa forma, ali, tanto no meio quanto na lateral, e acabou arcando com as consequências, né? Pelo menos nesse lance o Vasco levou um belo susto aí do Guarani, isso pouco tempo antes mesmo do Guarani marcar o gol da vitória lá no jogo passado. Agora aqui também um outro erro crasso da defesa do Vasco da Gama, né? E agora aqui também para fechar, né, um outro erro crasso aqui do Vasco da Gama defensivamente foi marcando no meio, né? A demora do raciocínio de jogadores, né, para poder fazer o desarme, para poder efetuar esse desarme. Acaba que o Vasco esse lance desencadeia o segundo gol do CSA, né, na vitória por 3-1 dentro de São Januário, né, que foi também um péssimo resultado, né, antes do jogo contra o Guarani. E, bom, você aqui tem 3 jogadores, pelo menos, do Vasco marcando em condições de interceptar a bola de um jogador caído, né? Esse jogador caído, ele consegue efetuar o passe, e 3 jogadores do Vasco ficam ali literalmente olhando, né? Então essa zona ali do Vasco é uma situação complicada, né? Porque é furável, né, muito por conta da falta de raciocínio do jogador na hora de ali dar combate, né? Quando é para dar combate, o jogador acaba não dando, né? E aí você tem 3 jogadores do Vasco ali meio que perdidos, marcando um jogador do CSA caído, que consegue dar o passe para um cara que está livre ali, pronto para receber,
por fora dessa zona, né? E aí esse lance se desencadeia num segundo gol do CSA. Então, o Vasco tem esse problema também com a zona de defesa ali no último terço do campo, né? Com o Coritiba também chegou a passar por algo parecido, né? No gol do empate, né? Quando esse gol veio justamente de uma ruptura de uma zona de 3 marcadores, né? Então, acaba que o Vasco tem também esse problema com a marcação por zona, principalmente ali no último terço no seu campo de defesa, né? O Vasco já tomou 2 gols assim, né? E esse foi um exemplo para a gente poder explicar, né, como que o Vasco falhou também nesse sentido de marcação, né? Então, tem vários tipos de marcação, tem vários sistemas em que o Vasco precisa trabalhar em cima, né, em cima de detalhes, né, para poder se solidificar defensivamente, até porque isso pode ser muito importante para a reta final do campeonato para o Vasco, né, que está ainda que distante, né, da zona, está brigando pela vaga de acesso à primeira divisão, querendo ou não. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe a sua curtida, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e também clique na aba de Seja Membro, torne-se membro e tenha direito a benefícios exclusivos e também ajude muito no nosso trabalho, beleza? Então é isso, vamos ficando por aqui. Muito obrigado por assistir ao vídeo e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!